Leis da termodinâmica. Então, agora é a segunda unidade da apostila. Nós vamos falar sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. São 4 leis. Então, vamos começar com as 2 primeiras. Nesse slide, eu queria comentar o seguinte com vocês. Olha, achava-se antes que o calor ele era uma substância, por volta de 1840. Essa substância era chamada de calórico, né? Então, essa substância ela podia ser ganhada por um corpo, perdida por um corpo, mas com o passar do tempo, depois de 1840, surgiu essa teoria cinética dos gases. Mas por quê? Porque aí os cientistas já tinham entendido que as substâncias elas são formadas por átomos, moléculas. Então, olha essa barra aqui, ó, né? Que está representando estruturas dessa barra que estão se agitando. E aqui, ó, eu queria que vocês observassem que perto da chama, perto do fogo, a agitação ela é maior. Afastado, a agitação é bem menor. Então, ao invés da temperatura estar relacionada com a questão de quente e frio, foi por isso que eu coloquei esse termômetro aqui, ó, termômetro. Na realidade, ele mede o quente e o frio. Ele entra em equilíbrio térmico com o objeto, né? Você não vê átomo, não vê molécula, não vê nem agitação, não vê nada disso. Você apenas vê que na hora que o objeto está quente, né? Essa coluna líquida aqui, olha, dessa substância, que é uma substância termométrica, pode ser o mercúrio, por exemplo, ela vai sofrer dilatação, vai entrar em equilíbrio térmico, ou seja, vai ficar no mesmo estado de energia que o objeto, né? Eles achavam antes que era o tal calórico que se equilibrava, mas não é nada disso. Na realidade, é essa agitação molecular, né, que vai aumentando no corpo frio até ficar com a mesma agitação molecular os corpos que estão em contato. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela se refere a essa questão da teoria cinética dos gases. Até a lei zero da termodinâmica, que também é uma das leis, ela fala a respeito do 0 Kelvin, né? O 0 Kelvin, ele só foi estabelecido por conta dessa teoria, da teoria cinética dos gases, que dizia que as moléculas, quando elas ficarem completamente em repouso, não interessa se é sólido, líquido, gasoso. Se as moléculas ficarem em repouso, lógico, tudo estaria no estado sólido e mais que sólido, estaria completamente parado. Essa temperatura de 0 Kelvin, ela é só teórica, viu, gente? Ela nunca foi atingida. Por quê? Porque as moléculas sempre apresentam um grau de movimento, né? Bom, para iniciar é isso, vamos em frente. Aí nessa lâmina, né, nesse slide, eu queria que vocês observassem que eu coloquei aqui uma animação, essa tem um gás aqui, certo? Esse gás, ele tem uma certa quantidade de moléculas, mas ainda eu vou arriscar que isso daqui não é um gás. Eu vou ainda arriscar, vou dizer que isso daqui é um vapor. Por quê? Já vou dizer. Se eu olhar bem essas partículas que estão aí, ó, vermelhinho com branquinho, tem 2 branquinhos e um vermelhinho. Então, isso daí para mim é vapor de água, no estado gasoso, certo? E tá agitando. Então, esse U, eu queria que vocês entendessem que ele é chamado de energia interna. Energia interna. Como eu só tenho um recipiente e um só vapor lá dentro, então eu tenho uma energia interna, só essa energia ela depende do quê?
Esse número aqui é constante, viu, gente? É da fórmula, esse 3,5. Esse N é o número de mols, certo? Então, esse número de mols vai depender de quantas moléculas tem aqui, né? Quantos grupos daqueles 6,02 vezes 10 a 23 moléculas tem aí dentro, né? Se tiver um grupo, é um mol. Se tiver dois grupos de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tem 2 mol e assim por diante. Esse R é aquela constante dos gases, que pode ter vários valores, depende da unidade, né? 0,82, 0,0, enfim. Tem vários valores, né? Para a gente não se estender muito. E a temperatura em Kelvin. Olha lá, ó, essa daqui, por exemplo, é a temperatura de 809 Kelvin. Tá. Então, a energia interna de uma substância, ela depende de quantas moléculas tem o gás, depende da constante e depende da temperatura, da agitação, tá certo? Aí, na representação do lado, eu já coloquei dois recipientes. Imaginem que a gente tem aqui, ó, uma substância, outra substância. A primeira, se vocês olharem com muita atenção, olha, tem uma agitação mínima. Tem que ficar olhando, aí vocês vão ver uma agitação mínima. Aqui está agitando muito mais. Então, o que houve aqui? Variação de temperatura. Se variou a temperatura, variou a energia interna, né? E a variação de temperatura, ela é dada assim, né? Temperatura final menos temperatura inicial, tá certo? Bom, e mais uma coisinha a propósito, antes que eu me esqueça, essa variação de energia, se eu estou dizendo que é energia em joule, né? Tá bom? Vamos lá em frente. Então, ainda falando sobre a primeira lei da termodinâmica, vocês viram no slide anterior, né? Que o ΔU é variação de energia interna, né? Da agitação das moléculas. Vocês sabem que ΔQ é calor, então é a variação da quantidade de calor. E sabem que essa letra tal, que a gente escreve dessa maneira aqui, representa o trabalho, né? Então, se a gente tiver um recipiente e dentro desse recipiente a gente tiver um gás, e imaginem que eu tenho aqui, ó, uma tampa, e essa tampa aqui, ela tá presa a uma haste, então isso aqui é um pistão, né? Um pistão. Então, essa tampa, ela pode descer para fazer uma compressão, ou essa tampa, ela pode subir para ver a expansão desse gás aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, o trabalho, ele pode ser um trabalho positivo e ele pode ser um trabalho negativo, né? Nós, numa aula anterior, a gente estava falando que esse trabalho positivo, ele vai corresponder a um trabalho de expansão do gás. E o trabalho negativo vai corresponder a uma compressão do gás. Mas por quê? Né? Porque o trabalho, ele é dado por essa expressão, pressão vezes variação de volume. E aí eu falei com vocês o seguinte, ó, quando há expansão, o volume final fica maior, então o ΔV fica positivo, então o trabalho fica positivo. Então, na expansão, nós temos trabalho positivo, certo? Quando há uma compressão do gás, né? Se houver compressão, aí o que acontece, gente? O volume final, ele acaba ficando menor. Na hora que eu fizer volume final menos volume inicial, vai dar um valor negativo. Então, na compressão, temos trabalho negativo. Mas, voltando a essa fórmula aqui, olha, entendam bem isso.
Sempre que houver variação de energia interna, ou seja, variação da agitação dessas moléculas aqui do gás, ó, por que que vai haver variação dessa agitação de moléculas? É porque a variação da quantidade de calor, porque houve, olha o sinalzinho negativo, nessa fórmula é sempre negativo, o sinal da fórmula é negativo, é porque houve perda, porque houve transformação de calor em trabalho, ó. Então, é isso que essa fórmula significa, ó, a variação da energia interna de um gás é devido à quantidade de calor que é transformada em trabalho mecânico, ou seja, este êmbolo aqui, ó, ele vai ser movimentado, né? Para cima ou para baixo, porque eu posso fazer um trabalho, uma força sobre o gás, olha lá, força sobre o gás, ou é o gás que pode fazer uma força sobre esse êmbolo empurrando, né? De qualquer maneira, vai haver um deslocamento lateral, e se há um deslocamento feito por uma força, há a realização de um trabalho mecânico. A fórmula pode ser escrita dessas duas maneiras, viu, gente? E muito cuidado, observem que as grandezas estão em lugares diferentes. Se eu puser primeiro ΔU, fica ΔQ menos trabalho. Se primeiro eu colocar o ΔQ, o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, tá? As três grandezas, olha aqui, ó, a quantidade de calor aqui embaixo, ó, o trabalho e a variação de energia interna, tudo isso é energia. Então, ou tudo isso é dado em joule, no sistema internacional, ou tudo isso vai ser dado em calorias. Do lado aqui, vocês estão vendo que tem uma animação, né? É chamado experimento de Joule. Então, nesse experimento aqui, olha, deixa eu voltar, aí, ó. Vocês estão vendo que tem um objeto que cai, esse objeto aqui, olha, ele cai, quando ele cai, ele desenrola um fio. E vocês estão vendo que esse fio faz com que esse eixo aqui, ó, ele gire umas pás aqui dentro de um recipiente com água. Então, o tempo inteiro, isso daqui fica girando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E essa água, ela acaba aquecendo. Então, foi quando Joule fez uma relação entre o trabalho mecânico e o calor. Certo? Joule, ele fez essa relação, ou seja, ele mostrou que calor ele pode ser transformado em trabalho mecânico, certo? É essa relação que é muito importante aqui embaixo. Deixa aparecer de novo, né? Porque toda hora some, olha lá, ó. 1 quilocaloria, 4.180 joules, né? Certo? Essa daí é a relação entre o trabalho, que normalmente é dado em joule, e o calor, que normalmente é dado em calorias, mas nós podemos medir tanto de um jeito quanto de outro jeito, qualquer das energias, né? Até a propósito, terminando a lâmina aqui, ó, já que já demorou mesmo, 1 caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. Eu espero que vocês se lembrem disso, tá? Bom, vamos continuar. Então, agora eu vou falar com vocês sobre o que é uma transformação adiabática. Transformação adiabática, para começar, é sempre uma transformação rápida. E essa transformação, ela está associada com o que acontece com gás, viu? Gases, né? Então, ela é uma transformação extremamente rápida,
E eu até escrevi essa palavra porque ela é muito importante, porque por ser rápida, não dá tempo do gás trocar calor com o meio. Então, olha, não há troca de calor. Vocês podem observar que essa expressão ela estava no slide anterior, né? Então, não dá tempo de haver troca de calor. Por esse motivo, sobrou só a variação da energia interna, né? Que é aquela agitação daquelas moléculas, e menos o trabalho. Aí, como um membro é positivo e o outro é negativo, se eu quiser também, eu posso escrever o ΔU negativo e o trabalho positivo. Moral da história. Vejam, toda vez que um gás ele diminuir a energia interna dele, o que vai acontecer? Olha, o trabalho vai ser negativo. E nós já dissemos que o trabalho é negativo quando o volume diminui. Então, ele vai se referir a uma compressão gasosa, certo? Quando o trabalho for positivo, nós vamos ter, ao contrário, uma expansão, porque aí no final o volume fica maior, não é isso? Aí, olha o que acontece, essa energia interna diminui. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente fala de energia interna, está associada à temperatura. Então, olha, quando o ΔU é negativo, é quando esfria. E aqui, olha, é quando esquenta. E a propósito, vocês podem observar que eu coloquei essa animação, que eu sempre achei isso daqui muito interessante. Vocês imaginem do lado a moça primeiro, a moça. Se eu bafejar dessa maneira na minha mão, a boca está muito aberta, eu bafejo, vai sair ar quente da minha boca, né? O ar é bem quente. E se eu colocasse, ao invés da mão aqui, eu colocasse um papel, o papel não ia mexer muito, não. Eu ia bafejar, não ia mexer, certo? Agora, olha a animação. O menininho aqui, olha, ele está soprando um papel. Para soprar, o que ele faz? Ele aperta a boca. Então, o que ele vai fazer? Vejam, ele vai estar realizando um trabalho. Então, olha aqui do lado onde eu estou grifando, ó. Ele está realizando um trabalho. Ao realizar o trabalho, o que está acontecendo com o ar que está saindo da boca dele? O ar que está saindo da boca dele, ele está sofrendo expansão. E por que eu estou dizendo que ele está realizando um trabalho? Porque o papel está se deslocando, ó. A força exercida pelo ar aqui está deslocando, então é realização de trabalho. Poderia ser um moinho, poderia ser uma tampa de panela, um pino de panela de pressão. Nós vamos falar disso tudo. Então, olha só, está sendo realizado um trabalho, então está movimentando o papel e o ar, quando sai da boca desse menino, sai ar frio. Repara isso para vocês verem. Toda vez que vocês assopram, diminui o bico aí, assopra para vocês verem como é que sai ar frio. Então, vejam, o ar frio, a diminuição dessa energia interna, o ar frio, é que vai fazer com que haja expansão do gás que sai da boca e realização de trabalho, certo? Eu acho isso bem interessante. Se não acontecesse isso, a gente não poderia soprar e movimentar dessa maneira aqui, tá bom?